Agora, para a gente começar esse painel, eu vou chamar o meu mediador. Como eu disse, a energia que é prioridade. Então recebam com muitas palmas ele que é o CEO da Blue Arts, que chegou vestido todo cremoso com a sua marca. Vitor Barreto no screen, será bem-vindo, meu parceiro! Gostei das palmas, isso aí. A casa é sua, meu irmão. Fica à vontade, pode se sentar, escolha aí seu lugar que você vai mediar esse baba. E eu quero sua ajuda, velho. Você me ajuda a chamar o resto da galera aqui? Pode ser? Você me pegou de calça curta, viu? Não, calma, você tá de calça longa, nem tá pra ver sua meia. Aí, ó. Tá tranquilo. Eu vou falar aqui e você meio que tenta adivinhar quem é, beleza? Ok? Ó, essa menina, ela é retada. Ela chegou ali com seus cachos de boa, pá. Com a camisa já deixando a mensagem do que ela representa. E eu vou dizer a você, ela é socioambientalista. Vocês sabem o que é isso? Eu também não. Mas a gente vai descobrir. E bióloga, aí você sabe o que é isso, né? Muita experiência em uma área que eu também não conhecia, que é a etnoecologia. Você sabe o que é isso, Vitor? Vou aprender hoje. Eu adoro isso, velho, porque dá a possibilidade da gente aprender de verdade. E aí, como se não bastasse, ela tem todo o manejo, a saliência em educação ambiental, para nos ensinar todos esses termos e falar um pouco mais sobre um fórum muito importante que ela faz parte, que é o Fórum Clima Salvador, que discute e comunica a crise climática com enfoque na capital baiana. Olha que legal. Vamos chamar aqui no palco ela. Você está pronto, Vitão? Você sabe de que eu estou falando? Carolina. Carolina Borges, seja bem-vinda! Olha como ela vem. Fórum Clima. Ave Maria, toda no padrão. Seja bem-vinda, meu amor. A casa é sua. Temos mais uma mulher retada aqui. Ela é demais. Eu vou só dar uma colada aqui para você entender. Ela é mestre. Olha isso. Aí você olha para ela e já faz logo os. Mestre em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental pela UFBA. Já começa assim, chegando grande, né? Especialista em Planejamento Urbano e Gestão de Cidades pela Unifax. Você diz, não, aí tá bom. Não, tem mais uma coisa. Bacharel em Turismo e Hotelaria pela UNEB. Além disso, faz um trabalho maravilhoso em um coletivo chamado SOS Vale Cantada. É isso mesmo, gente? Isso, ela é voluntária desse coletivo desde 2016 e é a pessoa que eu vi chorar quando fala do assunto, assim. Pelo amor que ela sente pela pauta. A gente vai aprender muito com ela. Sabe de quem eu tô falando, sabe? Minha xará. Quem é? Vitória. Versão feminina. Vitória Leão, rugindo pelas plantas e pela ecologia. Linda, seja bem-vinda, meu amor. Fica à vontade, a casa é sua. E para fechar, a gente tem um convidado que, pelo visto, se tivesse aqui, sentaria no chão, né? A cadeira está ocupada. Mas o screen é o quê? Criativo, inovador, diferenciado. Ele vai surgir no telão. Fundador de um projeto que eu, particularmente, fiquei extremamente curioso quando eu vi a primeira vez. Turma, são mais de 40 mil quilos. É isso mesmo? 40 toneladas. É isso mesmo, gente? Mais de 40 mil quilos de hortaliças produzidas dentro de fábricas, escritórios, shopping centers em 7 fazendas urbanas. Muita gente já ouviu falar no Big Green. E hoje a gente vai conhecer o criador dessa doideira inovadora. Quem é, Vitão? Juliano. Juliano Bittencourt, seja muito bem-vindo. Palmas, turma! Ele está de longe, mas está aqui em Alma e Energia. Vitão, a casa é sua. Esse é o nosso painel especial Sustentabilidade em um cenário pós-pandêmico. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. É uma oportunidade que eu estou tendo aqui. É a primeira vez que eu estou mediando um painel desse tipo. Eu já participei do Screen em 3 óticas, essa é a terceira ótica. A primeira foi como fornecedor de materiais de comunicação visual e cenografia. A segunda foi como participante, assistindo aí como vocês estão. E dessa vez eu estou tendo a oportunidade de me testar aqui como mediador. Queria agradecer a toda a produção do evento, agradecer a Ana Coelho pela iniciativa. Screen Festival é um festival que me dá muito orgulho de ser baiano. E todos os temas que são tratados aqui realmente são enriquecedores. Essa troca aqui é fundamental para o nosso crescimento, para ampliar a nossa capacidade psíquica e afins. Queria agradecer a uma pessoa que está ali também, que é a Mel, que me ajudou bastante a construir o meu roteiro. Obrigado, Mel. É um prazer ter você aqui me mentorando. Eu quero começar esse painel fazendo uma reflexão, né? O painel tem o nome de Sustentabilidade no Pós-Pandemia
e a gente vai explorar como a pandemia influenciou o nosso comportamento em relação a esse tema que é a sustentabilidade. Eu sou o Vitor Barreto, sou CEO da Blue Arts, é uma empresa de origem de comunicação visual que nos últimos anos vem fazendo um reposicionamento de mercado. A gente vem saindo de uma empresa fornecedora de comunicação visual para ser uma empresa de decoração, móveis, exatamente buscando estratégias de oceano azul. Então, a reflexão que eu quero trazer para a gente começar a criar o conceito do painel é sobre as cidades sustentáveis. É uma realidade ou uma utopia? Imagine se todos nós, que não nos encaixamos no ritmo do mundo atual, nos uníssemos para iniciar uma sociedade autossustentável, baseada no amor, compartilhamento, interação coletiva, gratidão e cura, ao invés da Matrix. A gente vai ter uma palestra aqui às 17 horas, que é sobre o metaverso. E a minha proposta, quem puder estar aqui nessa palestra do metaverso e quem puder também na palestra do ESG, vai entender essa reflexão. A minha proposta é a gente tentar criar um mundo. Está se criando o metaverso, mas eu acho que também a gente pode criar uma cidade sustentável. E eu acho que a pandemia abriu nossos olhos para isso. Então, esse é o reflexo da pandemia no meio ambiente, né? Eu trago uma imagem para ajudar, para iniciar aqui a palestra da Carol, que mostra uma comparação dos níveis de dióxido de nitrogênio na atmosfera, na França, em março de 2009, à esquerda, e em março de 2020, à direita, durante a pandemia. E aí eu quero introduzir a Carol nesse tema, que é especialista no assunto de clima, e queria falar um pouco sobre crise climática. Sim, está funcionando. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, representando o Fórum Clima hoje. E o Fórum Clima ele surge exatamente dessa inquietação sobre a questão da crise climática aqui em Salvador, né? O Fórum ele surge nesse cenário pandêmico também, né, um pouquinho antes, mas todo o trabalho do Fórum Clima foi durante a pandemia. Então, a gente que trabalha, né, tanto o grupo de trabalho quanto o grupo geral do Fórum, a gente só se conhece dessa forma na pandemia pelas telas. Esse é o primeiro evento presencial que a gente faz. E o Fórum Clima ele é uma iniciativa de um grupo muito diverso que tem essa inquietação de querer falar sobre crise climática no cenário de Salvador, no cenário do Nordeste, né? O Fórum ele é um grupo formado por diversos ambientalistas, diversos cientistas, representantes de comunidades tradicionais, representantes de territórios, várias organizações, vários coletivos que se unem nessa inquietação de querer falar sobre isso, né? O Fórum surge a partir do lançamento do PMANC, que é o Plano de Mitigação e Adaptação de Mudanças Climáticas, aqui de Salvador, e que o nosso coordenador, né, Virgílio Machado, ele puxa essa crítica de que não há uma cadeira da sociedade civil para falar sobre mudanças climáticas, né? Para propor soluções, para debater essa questão. Então, não há essa cadeira dedicada para a sociedade civil organizada para falar sobre isso. Então, a gente começa essa ideia do fórum a partir disso. E aí, o fórum começa a ter um trabalho voltado principalmente para tentar acessibilizar a questão das mudanças climáticas aqui em Salvador, né? Salvador é uma cidade litorânea, uma cidade que tem uma desigualdade social latente e que a gente precisa falar sobre mudanças climáticas, porque a gente já sofre com os impactos dela aqui na nossa cidade. Então, o fórum ele vem com essa ideia de educação ambiental, de também se inserir no cenário político da cidade, para a gente também propor soluções e trazer debates para essa questão. E também o fórum tem essa visão de comunicar a mudança climática, né, para todo mundo, para trazer a sociedade para esse debate, trazer a sociedade para o centro da questão, o que é super necessário. E aí o fórum, durante esses quase 2 anos, né, de atuação aqui na cidade, ele busca fazer isso, e a gente teve um sucesso assim, muito grande, né, porque o fórum hoje tem uma incidência muito legal, a gente é convidado para eventos de várias vertentes, desde eventos proporcionados pelo terceiro setor, né, que são as ONGs e tal,
até debates com políticos, né? Então a gente consegue fazer isso, e também somos chamados para festivais como esse, que a gente fala para um público diferente do que a gente consegue alcançar, e também para empresas. Então o fórum ele tem essa amplitude muito grande, tanto em Salvador como também na Bahia e no Nordeste, porque hoje a gente é chamado também para falar sobre o cenário de Salvador em mesas com o Nordeste inteiro. Então, o Fórum alcançou esse sucesso a partir disso. E aí, respondendo, né, diretamente o que Vitor fala sobre mudanças climáticas e pandemia, acho que todo mundo aqui lembra de como foi o cenário, e eu não quero, claro, nunca falar para a gente refletir sobre o lado bom da pandemia, porque a gente não pode falar isso quando a gente teve 600 mil mortos aqui no Brasil, só aqui no Brasil, né? Então a gente não pode romantizar também essa questão, mas eu acho que traz para a gente pensar sobre o que é que a gente pode tirar disso, né? Eu não sei se vocês lembram, mas no período da pandemia a gente começou a ver vários vídeos e fotos de animais voltando a ocupar alguns lugares, né? Vegetações voltando a ocupar lugares que há muito tempo não acontecia, de riachos e lagos que começaram a ficar cristalinos e os peixes começaram a voltar. Então a gente viu muito isso acontecendo, né? Então isso é um alerta para a gente, para ver que do jeito que a gente estava indo, não está dando certo, né? Inclusive, as mudanças climáticas, elas deixam possíveis situações pandêmicas vão ser cada vez mais comuns, né? A gente está numa crise climática, e lembrar que a pandemia é uma crise ambiental também. Então, nesse cenário, durante a pandemia, nos primeiros meses ali, quando a gente estava tentando entender primeiro o que era o Covid, como é que ele agia no organismo das pessoas e tal, a gente tem naqueles primeiros meses ali, onde fechou tudo, a gente tem um lockdown, a gente para a fábrica, pessoas não podem mais ir trabalhar, então a gente tem uma diminuição drástica do transporte na cidade, o fluxo da cidade cai bastante. E aí a gente começa a ter algumas melhoras no clima. Então, um cientista que é muito conhecido nesse cenário, que é o Carlos Nobre, ele traz dados de que a taxa de emissão de gases de efeito estufa, a nível global, ele cai de 2% a 8% nesses primeiros meses que a gente tem esse lockdown, né? Então, a gente tem essa queda. Só que o Brasil ele foi na contramão disso, porque o Brasil ele teve um aumento desse nível de emissão desses gases de 5% a 10%. Né, se a gente compara os dados com 2019. Então, a gente foi na contramão dessa questão, porque, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma maior causa dos gases de efeito estufa a partir de desmatamento, de mudança no uso de solo, queimadas, enfim, agronegócio. Então, a gente vai na contramão do mundo, e eu acho que isso dá um aspecto para a gente pensar o que é que a gente está fazendo, né? A gente pode tirar do cenário pandêmico que a gente, talvez não fazer vários lockdowns, que foi uma proposta para a gente tentar restaurar a natureza, mas a gente repensar os nossos hábitos, repensar a forma como a gente está levando a sociedade, né? A nossa forma de produção. Então, precisa ser uma mudança mais sistêmica, da gente pensar em cidades mais sustentáveis, da gente pensar que a forma que a gente está fazendo, né, da forma que a gente está fazendo, não está dando certo. A gente tem uma crise climática que está aí batendo na porta, a gente teve uma crise pandêmica que teve danos irreparáveis, e a gente vai continuar tendo questões assim, se a gente não parar um pouco e pensar no que é que a gente está fazendo. Porque a gente depende diretamente da nossa biodiversidade. Nós dependemos da nossa flora, da nossa fauna, a gente depende do clima, né? Porque a gente precisa de um clima que seja ameno, que a gente consiga sobreviver. Então, a gente precisa começar a repensar a nossa relação com o ambiente mesmo, né? Não existe meio ambiente sem seres humanos, quer dizer, existe um ambiente sem os seres humanos, mas não existem seres humanos sem o meio ambiente. Né? Esse é o único planeta que a gente conhece, esse é o único planeta habitável. E talvez se a gente não estiver aqui, o planeta pode continuar existindo tranquilo, mas a gente ser um planeta, nunca. Então, é isso. Passo a bola para a Vitória. Bacana, Carol. Bacana. E, para mim, ficou muito visível, né, esse ponto que você trouxe em relação a como a natureza, durante a pandemia, ela se aflorou, né?
A gente viu golfinhos em Veneza, a gente viu pássaros invadindo a cidade, a taxa de CO2 diminuiu. E eu me senti surpreso, porque os estudos que eu tinha acesso, que são rasos, não são como vocês, são acadêmicas, dava a impressão que, para recuperar o que foi perdido, demorariam anos. E a natureza nos surpreendeu, né? A natureza mostrou a força que ela tem. Então, acho que nosso papel como pessoas, como consumidores, é fundamental essa mudança, porque com isso a natureza está aí mostrando que é possível. Queria convidar agora a Vitória para falar um pouquinho sobre o Vale Encantado, né? Vitória, tem uma reflexão também que eu trago. Durante a pandemia, algumas pessoas precisaram ficar reclusas em suas casas, sem acesso à natureza, sem acesso realmente presas, e outras famílias conseguiram se locomover para suas casas de praia, para suas casas de campo, e fizeram essa restrição com muito acesso à natureza. Então, eu queria propor uma reflexão que você traga o seu pensamento em relação a como essa troca com a natureza influencia o comportamento das pessoas, enfim. Certo. Boa tarde, gente. Esse momento, né, que as pessoas pararam em casa, a gente percebe que, diante do caos, né, que Carol falou, a gente nunca pode ignorar e chamar isso de uma oportunidade do que quer que seja. Mas, nesse momento, muitas pessoas passaram, inclusive, a cultivar plantas dentro de casa, pessoas que nunca tiveram um olhar ou acharam que nunca tinham uma habilidade. E isso é uma forma, né, assim, mais imediata da gente ver de como as pessoas passaram a olhar mais para esse verde. Lá no Vale Encantado, a gente tem a experiência do banho de floresta, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, e que antes da pandemia a gente tinha um fluxo, né, de visitação. Os banhos eles aconteciam uma vez por mês. A gente abria a inscrição, demorava às vezes passava a semana para ser preenchida. Hoje, quando a gente abre, em menos de meia hora esgota. Além da gente ter a necessidade de restringir a quantidade de vagas, né, mas a procura tem sido muito grande por essas áreas naturais. E a característica do Vale Encantado é de uma área natural conservada em plena Salvador. Só para eu ter noção, quem aqui conhece o Vale Encantado? Levanta a mão, por favor. Já ouviu falar? 3, 4, 5 pessoas. Interessante. O Vale Encantado, pode passar, por favor, o slide. O Vale Encantado, ele está localizado aqui em Patamares. Obrigada. Ele está localizado aqui em Patamares, é vizinho ao Parque de Pituaçu. Então, antes de Salvador se transformar em cinza, né, era tudo verde, era tudo irmão. Ele está próximo ao Alphaville, ao Greenville, e é um remanescente de Mata Atlântica, em plena capital, né, de Salvador. E dentro dessa área... a gente encontra 196 espécies de plantas. Então, dentro de 60 hectares de Mata Atlântica, a gente tem essa riqueza de biodiversidade, né? 196 espécies de planta, mais de 260 espécies de vertebrados. Ou seja, tem muito animal, tem muita planta aí nessa região, que muitas pessoas olham e pensam, é só mato. Não é só mato, existe a vida acontecendo ali em cada pedacinho de floresta. Eu costumo dizer que na Mata Atlântica, diferente de quando a gente caminha na Caatinga, por exemplo, tudo grita, tudo conversa com a gente. Então, é planta, é cipó, é galho, é bromélia. E quando a gente adentra essa área do vale, a gente percebe isso, né? A floresta se comunicando, ajudando a gente a se conectar conosco e com a própria natureza. Esse carinha aí dessa imagem, ele é um dos menores beija-flor que a gente tem. É o beija-flor de rabo branco rubro. O nome dele é muito maior que ele, né? E ele ocorre no vale. E é difícil até de fotografar, mas no vale acho que ele se sente em casa e permite que os fotógrafos registrem ele. Então, dentre essas espécies que a gente tem, 4 delas estão ameaçadas, né? A gente tem o macaco-prego, o ouriço cacheiro, jacaré do papo amarelo e tamanduá-mirim. Algumas pessoas que moram nessa região veem o tamanduá-mirim passeando
em Alphaville, geralmente, um casal de raposa também. E o Vale, hoje, ele está no processo de ser reconhecido como uma unidade de conservação. E a categoria que ele vai se encaixar é um refúgio de vida silvestre. Então, vocês imaginem, né, uma área de 60 hectares, que para a floresta é pequena, né, desse espaço que esses animais precisam, e literalmente virou um refúgio. Esses animais correm para essa área para se abrigar, né, devido a todo o processo de urbanização que acontece na área. Aí tem algumas imagens do vale, então a gente tem uma florestona, né, presença de várias espécies de Mata Atlântica em estágio médio avançado de regeneração. A gente tem áreas alagadas, as lagoas e a restinga. Então, imagine que dentro de Salvador você consegue ter essa diversidade de ecossistemas e consegue dar uma aula viva, né? As escolas estão presentes nessa região e as crianças, seja criança, adulto, conseguem entender muito melhor essas variações, essas mudanças do ecossistema. Pode passar, por favor. E aí a gente entra com alguns benefícios que o Vale traz, né, pode passar tudo, adiantar. Para a região, para Salvador, a gente tem a regulação do microclima, então, quando a gente está próximo a essas áreas verdes, a gente sente uma temperatura um pouco mais abaixo, né, quando está o verão, com o Salvador 30 a 32 graus, nas proximidades, nas redondezas do vale, a gente tem essa diferença térmica, é notória. A gente tem o controle de pragas e doenças por ser um ecossistema em equilíbrio. Tem o serviço ecossistêmico, o processo ecológico de polinização, né, que é muito importante para a manutenção da vida de uma forma geral. A gente tem a manutenção da diversidade genética. Então, esses animais precisam estar conectados aos outros fragmentos de floresta. Então, existe um fluxo genético que acontece quando os animais saem do vale e conseguem passar para o Parque de Pituaçu, por exemplo. E quando eles conseguem fazer essas trocas, a gente está garantindo a biodiversidade dessas espécies. O vale ele também tem esse benefício estético, né? Então, a gente consegue passar por essa área e se sentir, de alguma forma, um bem-estar, diferente de quando a gente está na Avenida Tancredo Neves, por exemplo, que é tudo prédio, tudo cinza. Tem o benefício intelectual. Então, diversas pesquisas científicas, Carol já até fez pesquisa no Vale, diversas pesquisas científicas vêm acontecendo, universidades públicas e particulares de Salvador usam essa área como um laboratório, e a gente tem a inspiração cultural também para música, poesia, todo tipo de arte que vocês imaginarem. Educacional, né? A educação ambiental e o lazer e recreação, que vai ser essa parte que eu vou falar do banho de floresta. Então, a visitação a áreas naturais ao redor do mundo todo, ela traz um auxílio para sensibilizar para a conservação. Então, a gente consegue estar falando sobre temas locais e temas globais, né? A gente tem uma valorização social das pessoas que trabalham diretamente com esse tipo de atividade. A gente tem uma movimentação de recursos financeiros e uma melhoria do bem-estar. E aí a gente chega aqui nessa parte do banho de floresta, que é através dele que o vale ficou muito conhecido na cidade. É uma técnica japonesa de adentrar as áreas florestais em silêncio. Então, quando a gente implantou essa técnica no Vale, a gente pensava, mas vai ser difícil, né? Em plena Salvador, sociedade barulhenta, todo mundo quer falar do baba, da novela, como é que o povo vai passar 1h30 praticamente sem falar? E a gente tem conseguido, já há 4 anos, é bem difícil ter alguém que quebre esse silêncio, e o próprio grupo se autorregula. Antes de adentrar a mata, a gente tem essa preocupação de contextualizar o Vale, né? De falar sobre a nossa luta, falar sobre o clima de uma forma geral, e as pessoas vão para a floresta já sabendo, de certa forma, assim, como se comportar. Essa questão do silêncio sempre é muito reforçada. E aí, a gente, recentemente, conseguiu fazer também a trilhinha, que era um sonho bem antigo, de levar as crianças para a natureza, levar as crianças para o vale, e tem dado super certo. A gente conseguiu fazer, nesse período agora, já adaptado à pandemia, porque para as crianças a linguagem ela precisa ser diferenciada, e a gente deixa que eles conduzam, né? A gente tem o nosso roteiro de saber por onde iremos, mas tudo pode acontecer quando a gente está com criança na natureza. Eles sentam no chão, brincam, e a proposta é exatamente essa,
que a infância aconteça na natureza, porque assim a gente vai estar formando cidadãos mais conscientes do papel e do mundo que ocupam, né? É a nossa oportunidade de mudar uma geração. Então, muito obrigada a vocês. Pode passar, aqui tem Obrigada. Coruja Murucututu. Pessoal, esse painel é interessante porque nós temos aqui duas ativistas, duas palestrantes que estão dentro da academia, que são pesquisadoras, que têm embasamento sobre o assunto e me remete a propósito. E do outro lado, eu como mediador, um empreendedor, e o Juliano, que também é um empreendedor da Be Green. E eu queria inserir ele na conversa, trazendo o tema propósito e os desafios de empresas sustentáveis implantar sistemas de acordo com o meio ambiente. Juliano, seja bem-vindo. Pronto, enquanto o pessoal está... É um prazer estar... Pode falar, Juliano. Consegue me ouvir? Tá tudo certo? Consegue me ouvir? Sim. Perfeito. Estar gostaria de presencial uma imersão na natureza aqui hoje e amanhã, aqui no interior de São Paulo. Parei um pouquinho para conseguir falar um pouco e fico muito inspirado com todas essas ações apresentadas e um prazer participar de um painel tão rico como esse. Bom, vocês conseguem me ouvir, então está tudo certo. Se puderem colocar minha apresentação na tela, seria ótimo, mas eu vou começar contando um pouco da Be Green. Be Green tem um propósito muito específico, que é levar a alimentação de fato saborosa, saudável e sustentável para perto das pessoas. E a gente faz isso por meio de fazendas urbanas. Então, recentemente a gente inaugurou uma fazenda em Salvador, no shopping da Bahia. Estou doido para voltar para a Bahia, estava de férias, voltei tem uma semana e estou doido para ir para a Bahia. Mas antes de falar um pouco da Be Green, eu gosto de começar falando sobre como que a sustentabilidade está impactando o mundo dos negócios. Essa é uma frase do Larry Fink. O Larry Fink é CEO da BlackRock. Para quem não conhece, a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. Ela tem mais de 6 trilhões de dólares sobre gestão. E o Larry Fink sempre faz uma carta para os CEOs daquelas investidas da BlackRock no final do ano. E essa carta ela já está bem desatualizada, mas eu gosto de manter ela na apresentação, porque ela é uma carta de 2016. E na carta fala que as empresas precisam dar a sua contribuição positiva para a sociedade. Hoje a gente vê isso muito latente, né? É uma pauta que a gente não pode agradecer a pandemia, como bem falaram, mas acelerou essa pauta, a pandemia veio acelerar essa pauta e como que as empresas contribuem para a sociedade. É uma pauta que a gente carrega desde a nossa fundação. A gente fundou a Be Green em 2017 e a gente tem como objetivo quebrar essa cadeia do alimento e levar alimento fresco. Mas antes de voltar para a Be Green, eu gosto de falar um pouco de como que isso impacta a vida nossa, né, das pessoas que consomem. Então, essa é uma pesquisa recente que cunhou o termo de ansiedade climática. O que é isso? Foi feita uma pesquisa com 10 mil jovens no mundo todo, entre 16 e 25 anos de idade, e perguntaram para ele quão preocupado está em relação à mudança climática. A gente pode ver que o gráfico não é muito animador, principalmente para uma sexta-feira à tarde, a gente vê esses dados, é meio que desesperador, na real. Então, vê que as pessoas estão tristes, estão com medo, estão ansiosas, estão com raivas, estão se sentindo impotentes com relação à mudança climática. Se puderem passar para o próximo slide. E aí, que eu acho que as empresas se tocaram, e aí quando a gente já nasceu com esse paradigma, mas as empresas que estão tendo que mudar seu paradigma, elas estão mudando justamente por causa disso daqui. Na mesma pesquisa,
e aí vocês podem ver que foram feitas em vários países, perguntaram para esses mesmos jovens qual que é a porcentagem desses que gostariam de pagar mais por produtos sustentáveis. E eu acho que aqui tem uma mudança de comportamento, né? As pessoas estão se sentindo cada vez mais cientes e impactadas com as mudanças climáticas e sabendo que não existe planeta B, né? Não existe um outro lugar para a gente morar a não ser esse planeta que a gente habita. E como bem foi falado, o mundo, né, o nosso planeta, ele sobrevive sem a gente não sobrevive sem o planeta. E isso está mudando completamente o perfil de consumo de todo mundo. E aí, trazendo um pouco mais profundo, eu faço parte do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial se reúne uma vez por ano lá em Davos, e de 2 em 2 anos reúnem CEOs e atores da sociedade civil para falar sobre sustentabilidade. E o último o último fórum em 2020, em Nova York, foi virtual por causa da pandemia, foi apresentado junto com 120 CEOs e as Big Four, KPMG, Ernst Young, Deloitte, sobre como fazer relatórios e relatos de impacto sustentáveis, o famoso ESG, que vai ser um painel logo depois, mas quais seriam as métricas para a gente começar a entender como uma empresa pode transformar e impactar a sociedade no seu entorno. Então, um é planeta, outro são os colaboradores, são as pessoas, são os clientes, são os acionistas, e aí vem para o princípio de governança. Então, como que a gente atua em governança. Eu não vou aprofundar aqui porque a pauta é sobre Big Green, mas eu gostaria de alertar aquelas pessoas que têm empresa que está na hora da transformação, né? O cliente está pedindo isso, o planeta está pedindo isso, e agora a gente está tendo meios de balizar e de padronizar as nossas atitudes enquanto empreendedores, enquanto funcionários e trabalhadores de empresas. E, por último, a prosperidade. A gente sabe que existem desigualdades, o nosso país é cheio de desigualdade. Como que a gente transforma a desigualdade? Isso é uma das ODSs, né? Então, está lá nas 17 ODSs da ONU. Como que a gente faz um mundo mais próspero, um mundo mais cheio de oportunidade? E aí, se puderem passar, trazendo um pouco como que a gente, enquanto Big Green, faz isso e como que a gente faz isso em alimentação. Podem passar, por favor. Hoje a agricultura consome 70% da água, 37% da terra, 30% da energia e é responsável por 20% da emissão de gases de efeito estufa. E se a gente passar e ver a cadeia, podem passar o slide, por favor, a cadeia de produtos hiper frescos, igual o que a gente produz nas nossas fazendas urbanas, a gente sabe que o produto vem de um cinturão verde, que em Salvador ele está um pouco mais distante que em São Paulo, que está um pouco mais distante que em Minas, em BH. A gente tem hoje fazendas espalhadas por 6 cidades. Esse produtor vende para um agregador, que vende para o Ceasa, para o Ceages, para o centro de distribuição, que dali vende para o restaurante, para o supermercado, e dali vai para a nossa casa. A hortaliça que a gente consome hoje, seja ela tomate, berinjela, abobrinha, alface, rúcula, agrião, coentro, 70% dessa hortaliça acaba indo para o lixo. Quem já teve a oportunidade de ir no final do dia num Ceasa, num Ceagesp, sabe quão desperdício isso existe. Por quê? Porque é um produto hipersensível. E apesar da pandemia ter feito com que a gente voltasse para o campo, a gente sabe que a gente vai ser, enquanto espécie, uma espécie urbana. 10 bilhões de pessoas vão estar nesse planeta em 2050. Mais de 70% dessas pessoas vão viver nas cidades. E por isso que a Big Green existe, para trazer esse alimento para perto do consumidor. Trazer frescor, trazer sabor, trazer sustentabilidade e saudabilidade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de fazendas urbanas. Hoje a gente produz no meio da cidade, entrega diretamente para o nosso consumidor final, seja ele restaurante, seja ele pessoa física que pode assinar no nosso site. E a gente tem apenas 2% de desperdício e 5% é relativo a custo de transporte. E aí, se puderem passar, por favor, a gente nasceu em Belo Horizonte. Meu sotaque não me deixa mentir, como bom mineiro que sou.
A gente nasceu dentro de um shopping para levar alimentos perecíveis, ultra perecíveis para a casa das pessoas. A gente faz fazendas urbanas, que são grandes estruturas de 1.000, 1.500, 2.000 metros quadrados, de alta tecnologia. Então a gente reduz a emissão de CO2. Podem passar, por favor. A gente consegue reduzir o CO2, a gente consegue controlar todas as variáveis de cultivo e de produtividade. A gente não utiliza nada agrotóxico na nossa produção. A gente consome 90% menos água do que o cultivo tradicional. E para a gente estar dentro da cidade, a gente não tem que passar por toda aquela cadeia, reduzindo o desperdício e reduzindo a emissão de CO2. Podem passar, por favor. E mais do que isso, a gente quis criar um conceito. Então, em algumas das nossas fazendas, a gente tem uma área de restaurante, a gente tem uma área de hortifruti saudável e sustentável. E na Fazenda de Salvador, a gente recebe visitas nas nossas, de crianças para aprenderem um pouco mais sobre sustentabilidade, para aprenderem um pouco mais sobre saudabilidade. E o trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil foi reconhecido por várias vezes. Então, a gente ganhou o Prêmio de Sustentabilidade da Associação Brasileira de Shopping Center. Ganhamos o mesmo prêmio, mas na Associação Latino-Americana de Shopping Center e também na Associação Mundial de Shopping Centers. Também ganhamos um prêmio da Daimler. A Daimler, para quem não sabe, é a dona da Mercedes-Benz, a dona da Mitsubishi Motors de caminhão, e tem fábricas no mundo todo. E a gente fez uma fazenda dentro da fábrica de caminhões de São Bernardo do Campo, da Mercedes aqui no Brasil. Podem passar, por favor. Essas são as nossas fazendas. Então, a gente chama fazenda em BH, pode passar. Chama fazenda no Rio de Janeiro, pode passar. A gente chama fazenda dentro da Mercedes, e aqui eu vou pegar um minutinho para contar um pouco dessa experiência, porque para mim é sensacional que a gente conseguiu levar hortaliças frescas, saudáveis, sustentáveis para dentro de uma fábrica que produz caminhão e que alimenta 8.000 colaboradores por semana. É entregar alimento fresco, de qualidade, para o colaborador que está trabalhando dentro de uma fábrica, que está na economia antiga, né, numa economia que tem outros paradigmas, e a gente conseguiu entrar e quebrar, e reduzir o desperdício, e aumentar ainda o consumo desses colaboradores, e trazer uma consciência de saudabilidade, sustentabilidade para 1.000 pessoas. Podem passar. Agora eu consigo ver que a gente tem uma fazenda no 7º andar do escritório do onde a gente produz 2 toneladas de alimento diretamente para o alimento de Osasco. A gente alimenta mais de 3.200 pessoas. Essa é uma outra fazenda em Campinas. Acho que perdemos a conexão. Perdemos. Enquanto eles tentam a recuperação, eu vou fazer um corte aqui para o impacto desses exemplos na minha vida, né? Eu vou trazer um case, que é o case da minha empresa. Como eu introduzi, é uma empresa que era de comunicação visual, focada em lucro. Eu era diretor de operações e o nosso foco era maximizar lucros, reduzir custos e maximizar lucros. E nesses 2 últimos anos, viemos passando por esse reposicionamento de mercado. Voltou, Juliano. Pronto, pode continuar, amigo. Pessoal, tá sem o áudio. Vocês conseguem? Vamos abrir seu microfone aqui, Juliano, só um segundo. Bom, pessoal, desculpa perder a conexão. Uma pena não estar aí. Estou com saudade de Salvador. Mas eu estava contando que o iFood a gente produz mais de 2 toneladas por mês, entrega para mais de 3.200 famílias via doação para o Banco de Alimentos. A gente também tem uma fazenda em Campinas e puderem passar, por favor, tem a fazenda que está no Shopping da Bahia, aí na terra de vocês. É uma fazenda que eu me orgulho muito, é a última fazenda que a gente fez. E a gente tem aí uma área de
que se puderem passar, uma área de entretenimento, que é onde a gente recebe crianças para aprenderem mais sobre sustentabilidade, aprenderem mais sobre cultivo e alimentação saudável. Se puderem passar, por favor. Produção, perdeu o sinal aqui do... Aí, passou. Passou. Voltam. Aí, isso. Isso para mim é a coisa mais linda que a Big Green tem como propósito, que é de impactar pessoas. Então, a gente recebe crianças, escolas, universidades para aprenderem um pouco mais enquanto brincam. Então, a gente tem brincadeiras infantis para crianças e aí elas aprendem sobre o ciclo da água, sobre o ciclo e o cultivo. E aí, já passando para a Big Green Expansão, a gente está hoje em 6 unidades, a gente finaliza o ano com 8 unidades e abre mais 4 ano que vem. E a minha mensagem nesse slide não é mostrar que a gente está crescendo, é mostrar que fazer negócios com propósito, com ideias e ideais sustentáveis impactam e podem ser lucrativos e crescer. E por fim, então, eu já passo a palavra para você. Aqui estão os nossos números, mas eu já falei isso ao longo do tempo. E eu queria dar um presente para todo mundo que está aí presencial, se puderem passar mais um slide. Quem quiser assinar a nossa box e receber em casa aí em Salvador, tem 12% de desconto. É só colocar o código de cupom AMIGOSGIL e fazer a assinatura. E no final, Vitão, tem outra surpresa também da Big Green para vocês. Obrigado, Vitão. Passando para você a palavra. Valeu, Juliano. Então, complementando, esse tipo de atitude que impactou na minha vida, e nos últimos 2 anos, a Blue Arts vem fazendo esse reposicionamento de mercado, e a gente não foca mais em lucro, né? Hoje as pessoas, as questões do meio ambiente são o que norteiam a nossa empresa. Por isso que eu estou hoje aqui todo paramentado de Blue Arts. Vou falar um pouco, vou apresentar rapidamente aqui alguns índices. A gente está norteando pelas ODS, e então, alguns pontos, né? Essas são as 17 ODS, acho que a maioria das pessoas já sabem o que é. O Juliano falou. Então, em relação à educação de qualidade, hoje a gente tem um programa chamado Blue Arts Day, onde a gente pega um dia inteiro só de educação, trazendo temas diversos, desde criptomoedas, a comportamento, a todos os assuntos. Então, a gente passa um dia inteiro só educando nossos colaboradores. Existe o projeto do Instituto Blue Arts de Educação. A gente está montando um estúdio de bricolagem da cultura maker. Então, quem quiser construir sua cadeira, construir seu banco, construir o que quiser construir, lá na empresa a gente tem um espaço para receber vocês, para vocês poderem aprender a cultura maker e colocar em prática. O Instituto Blue Arts vai ensinar de forma gratuita para as pessoas da região, do entorno, né? Então, com relação à igualdade de gênero, nós tínhamos em 2022 80% de homens, 20% de mulheres. Em 2020, 80-20%. Em 2021 já temos 70-30%. E para 2022 nós já temos 2 novas colaboradoras do sexo feminino que estão adentrando ao grupo, que vai melhorar ainda mais esse índice. Então, trabalho decente e crescimento econômico. A gente remunera acima do valor de mercado. A gente entende que as pessoas têm um valor diferente, né? A gente dá esse valor às pessoas. Estamos implantando um benefício de saúde. Com relação à indústria e inovação, estamos investindo em novos equipamentos tecnológicos que são de impressão à base de água, não solvente, não agride o ambiente. Impressão a látex e impressão UV. Vida terrestre, dentro da linha de quadros que a gente está lançando, vai ter a linha Eco. Eu tenho aqui alguns brindes para dar para quem fizer boas perguntas. Então, essa linha de quadros, cada venda de quadro é revertida e a gente replanta uma muda num projeto de Philip Studart, que é um projeto de reflorestamento. Temos uma horta comunitária, através de compostagem. Nós lá fazemos a divisão de resíduos, né, resíduo seco. Vai levar aí o microfone, só um segundo. Lembrando que as perguntas vão ganhar brindes, viu? O Juliano já tem um, tem e-mail aqui também. Vamos se empolgar aí. Sim.
Tá, agora sim, agora eu tô... boa tarde, pessoal, tô dando boa noite, desculpa, que a gente fica meio perdido aqui dentro. Eu tenho basicamente duas perguntas, uma para a Vitória, que seria em relação a esse espaço. Acho que são 60 hectares, né, hoje o espaço que vocês, quando descobriram e perceberam, agora me fugiu o nome. Vale Encantado. O Vale Encantado. Quando vocês descobriram, ele tinha quanto de espaço? Se ele fosse entendido como um espaço importante naquela época, quanto seria preservado naquele primeiro momento? Então, o Vale Encantado, a luta dele começou há mais ou menos 13 anos atrás. Nessa época, a gente tinha certamente mais de 100 hectares de floresta. E aí, aos poucos, a gente foi perdendo essas áreas, as pequenas invasões, principalmente para a construção de condomínios particulares, né? E, na época, foi um movimento que surgiu dos moradores ali da região, principalmente das colinas de Patamares. E essas pessoas começaram a testemunhar, todos os dias praticamente, crimes ambientais. Então, aterramento de lagoas, a fauna que ainda existia e que adentrava as casas, enfim, diversos crimes ambientais, desmatamento a todo momento. E o movimento aconteceu através dessa vizinhança que se sensibilizou, e outras pessoas foram chegando, né, da cidade toda. Eu mesma não moro na região, moro no Cabula. E, enfim, hoje a gente tem voluntário da cidade toda para salvaguardar esses 60 hectares que ainda existem. Sabendo que, a todo momento, a gente sabe como funciona, infelizmente, a política, né? Isso eu não posso deixar de falar quando a gente está falando de meio ambiente. A gente também está falando principalmente de política e de interesses de pessoas que não querem manter essas áreas existindo. Então, hoje a gente tem 60 hectares, mas 31 de dezembro, né? Nesses momentos de calada da noite, às vezes acontece passar alguma emenda parlamentar, algum projeto de lei que a gente acaba perdendo. Então, é por isso que a gente precisa sempre ter a sociedade civil engajada, né? Então, eu esqueci de falar antes, sigam nossa página SOS Vale Encantado, porque lá vocês conseguem entender o contexto dessa luta e tudo que envolve o Vale. E ajudar a gente também, porque a gente está cansado. Como é seu nome, amigo? Rinchel. Rinchel. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, porque eu tinha outra pergunta. Vamos passar a oportunidade, porque o tempo já está acabando. Oi, boa tarde. Minha pergunta é para você, Vitor. Qual é o seu nome? Andréia. Oi, Andréia. Deixa eu lhe perguntar, você falou que trabalha com comunicação visual, já estou seguindo aqui o seu Insta. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Dentro do seu trabalho de comunicação visual, você faz algum projeto de reutilização das lonas? Você tem algum projeto para isso, hoje de reciclagem? Pronto, parece que a gente combinou. Cadê meu presente? Ficou ali. Maravilha, tá sabendo legal. Meu Vou parceiro... entregar igual a paniquete aqui para ele entregar, vá. Então, a Blue Arts vem passando por esse reposicionamento. 2022 é o ano em que a gente vai estar se lançando no mercado e nós estamos abertos para ideias. Lá é um hub criativo, né? Nós não somos mais uma empresa de comunicação visual, hoje nós somos um hub criativo. Nós somos uma indústria, temos diversos setores de atendimento, então quem tiver ideias sustentáveis, ideias de produtos, prototipagem, lá a gente abre as portas. Quem quiser conhecer a empresa, visitar todo o parque gráfico, conhecer a impressão. Hoje a gente tem esse produto, que é a EcoBag. Essa foi produzida para o evento, foi impressa na tecnologia látex, que é de solvente. Aqui dentro eu tenho alguns produtos também ecológicos, da nossa linha ecológica. E nós estamos abertos. Se você tiver... hoje nós mandamos para reciclagem, né? A Copeguari é uma cooperativa que faz um trabalho bacana. Nós conhecemos a Copeguari atendendo... através de um projeto da Braskem, de reciclagem. Então, é isso. Hoje nós temos sim, temos interesse. Precisamos de ideias, de pessoas com motivação, com ideias. As portas estão abertas. Contem com a gente. @BlueArts. Então, é o seguinte, eu vou finalizar o painel. Quero agradecer novamente a produção do evento, a Ana Coelho, aos bastidores, ao pessoal que está trabalhando na produção. Obrigado, Dinho. Obrigado, Vitória. Obrigado, Carolina. Obrigado, Juliano. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria passar a palavra para vocês se despedirem também. Obrigada. Só
só agradecer mesmo, gente, todo mundo que ficou nesse painel, né? Que às vezes a gente fala de assuntos que são um pouco pesados para uma sexta-tarde, mas a gente precisa realmente falar sobre isso, a gente precisa ter essa discussão, por mais difícil que seja, porque ela também é muito necessária. Eu queria agradecer pelo convite, né? Por estar aqui hoje representando o Fórum Clima e por vocês terem ouvido. E vou fazer meu merchan também, sigam. @Fórum Clima Salvador, e a gente também tem um site onde a gente bota todas essas informações, artigos científicos, coisas que a gente faz. Então é isso, acompanha a gente. Massa, obrigada, pessoal. Eu poderia passar aqui até a noite conversando com vocês sobre isso. É um tema que me interessa muito, eu gosto muito de falar sobre isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo a mensagem do Vale e junto com pessoas tão militantes, né, nessa causa. Espero que alguma semente tenha sido plantada, né? É isso que a gente sempre espera quando vem eventos como esse. E me coloco à disposição para quando vocês quiserem conhecer o Vale, a gente está lá para esperar, para receber bem vocês. Juliano. Libera o áudio de Juliano aí, gente. Juliano, tá ouvindo? Testa aí. 1, 2. Agora sim, agora sim. Obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Então, você esqueceu de falar que tem uma box aí para sortear para as pessoas, então depois você sorteia aí, me passa o endereço, vai ser um prazer mandar uma box para o pessoal. Nós tivemos duas pessoas que perguntaram aqui. Mande para as duas, por favor. Perfeito, bacana, Juliano. Pronto. Gente, obrigado. Prazer falar com vocês. E como diz Vitória, espero que uma sementinha tenha sido plantada. E visitem a Be Green e espalhem a consciência, espalhem a palavra, por favor. Um abraço. Obrigado, pessoal.